A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos. Dando continuidade às nossas aulas de teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, dando sequência aí da nossa disciplina de epístolas paulinas, né? Estamos estudando as epístolas de Paulo. Hoje vamos sobre a primeira epístola aos Tessalonicenses. Como todos sabem, Tessalônica era a capital da Macedônia e ela tinha o principal porto daquela província, de forma que ela então era uma cidade muito importante, porque ela ficava na via principal, na via Ignácia, uma via arterial que ligava Roma ao Oriente, por isso ela era tão importante. Entre os 200 mil habitantes da cidade, havia ali uma grande comunidade judaica. Quando Paulo fundou a igreja em Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, seu frutífero ministério ali foi encerrado rapidamente, prematuramente, devido à intensa hostilidade judaica, né? Visto que aí nessa cidade havia uma grande comunidade de judeus e Paulo não foi bem recebido, né, pela comunidade judaica, forçando aí Paulo a sair de Tessalônica e se encaminhando para Bereia, onde outro ministério breve também, mas ali na Bereia já foi bem sucedido, mas também foi interrompido pela perseguição movida pelos judeus que o seguiram desde Tessalônica. Isso é previsto lá em Atos dos Apóstolos 17, de 10 a 13. A seguir, então, Paulo viaja para Atenas, onde Timóteo encontrou-se com ele depois, e Paulo envia Timóteo de volta para Tessalônica para verificar as condições da nova igreja, enquanto ele seguia para Corinto. Timóteo, ao completar sua tarefa, viaja para Corinto, levando para Paulo as informações sobre a igreja dos Tessalonicenses. E foi assim que Paulo redigiu a sua primeira carta para a igreja de Tessalônica, entre 3 e 6 meses, mais ou menos, depois dele ter fundado essa igreja. As duas cartas escritas por Paulo para Tessalônica o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e o Apocalipse de João formam as três principais porções proféticas do Novo Testamento. Em 1 Tessalônica, a nota escatológica está vinculada com o segundo. E dentro desses, temos aí dois temas super importantes que vamos ver aqui. A primeira são as congratulações, as congratulações de... Vou mudar aqui nosso slide. A primeira são as congratulações ao crente tessalonicense pela sua conversão e progresso na fé cristã. Mesmo em meio às perseguições, os tessalônicos permaneciam fiéis, servindo de exemplo para os demais cristãos da Macedônia e da Grécia. E em segundo, as exortações tendente a um maior progresso, com ênfase particular sobre o consolo derivado da expectação acerca da parousia. Segue aí as exortações contra a conduta imoral, acerca de um crescente amor mútuo entre os crentes e acerca do consolo e da vigilância em face da volta de Cristo. Então, esses são as principais intenções de Paulo ao escrever essa carta para os Tessalonicenses, visto que a perseguição dos judeus por ter uma grande comunidade aí entre 200
mil habitantes da cidade de Tessalônica, né, por ser a capital também da Macedônia. Paulo teve um trabalho árduo para combater aí esses poderes instituídos na época na cidade de Tessalônica. A data dessa carta, dessa epístola, ela provavelmente ocorreu no ano de 51, né, depois de Cristo, foi escrito em Corinto, pouco depois de Paulo partir de Tessalônica. O tema é a vinda do Senhor com relação ao ânimo e consolo, vigilância e santificação do crente. O propósito, podemos dizer assim, que o propósito da carta é exortar os cristãos a continuar firme e a crescerem num modo de vida que agrade a Deus, né? E o esboço da carta, ela é a vinda do Senhor, né? A vinda do Senhor é, antes de tudo, uma esperança inspiradora para o recém-convertido e uma esperança animadora para o servo fiel, uma esperança purificadora para o crente, uma esperança consoladora para os enlutados e uma esperança despertadora para o cristão que dorme. Isso tudo previsto do capítulo 1 ao capítulo 5 da carta aos Tessalonicenses. O sumário dessa primeira epístola, ela nos leva a um entendimento de, primeiramente, uma introdução, onde tem a saudação, logo após, então, umas congratulações, que é a ação de graça pela conversão exemplar dos crentes de Tessalônica, a reminiscência de Paulo acerca de seus ministérios em Tessalônica, excelente relatório de Timóteo sobre o progresso dos crentes de Tessalônica e a oração em favor dos crentes de Tessalônica. Dentro desse sumário da Epístola aos Tessalonicenses, nós temos as exortações, que é a partir do capítulo 4, que é a moralidade, né? O amor mútuo, o consolo entre a morte de irmão na fé em face do fato que participarão da paurósia. Prontidão na espera pelo dia do Senhor e as exortações miscelâneas, né, a respeito de Messias. E o sumário traz então a conclusão, que é o final da carta, que é sempre a bênção e as instruções finais que ele traz dentro dessa epístola, da primeira epístola aos Tessalonicenses. Sendo assim, essas são as orientações e os ensinos que nós temos aqui dentro da epístola, né, propriamente dita, sem entrar em muitos detalhes, mas nas configurações da epístola. Fiquem todos na paz do Senhor. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima aula, se assim Deus nos abençoar. Amém.